aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, que diz assim, ó. Somente no primeiro versículo os irmãos ficam de pé para honrar e glorificar a palavra do Senhor. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Pode sentar. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Queridos irmãos, nós estamos diante de um acontecimento lá no passado. Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. E a Bíblia diz que Naamã era um homem valoroso, valente, guerreiro, que nunca tinha perdido batalha alguma contra nenhum dos seus inimigos. E numa das batalhas de Naamã, Naamã tinha ido guerrear contra o povo de Israel. E o povo de Israel tinha perdido a batalha para a Síria. Por que o povo de Israel perdeu a batalha para a Síria? Se Israel tinha o Shekinah, se Israel era o povo peculiar de Deus, por que então ele tinha perdido a batalha para o rei da Síria? Para o comandante do exército do rei da Síria? Por que, irmãos? Que Israel se distanciasse de Deus. Toda vez que Israel pecava contra Deus, Deus deixava os inimigos do povo de Israel triunfar sobre eles. E ele estava agora à mercê do rei da Síria. E numa dessas batalhas, Naamã chegou em sua residência e trouxe como um troféu uma menina israelita, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Agora imaginemos nós, essa menina, a Bíblia não diz a idade dela, mas nós podemos dizer que ela tinha 12, 13 anos de idade, mas era uma menina, uma criança. Ela deixou o seu lar, saiu do seu lar cristão, onde ela tinha sido ensinada a servir a Deus, o Deus verdadeiro, amém? Amém. Mas ela tinha todo o motivo do mundo, irmãos, de abandonar a adoração dela ao Deus de Israel. Porque afinal ela estava prisioneira. Ela tinha sido levada da sua casa, do seu lar, para uma casa, para um lar estranho. Mesmo assim, ela se posicionou e se colocou diante da mulher de Naamã. E quando ela ouviu a conversa que a mulher de Naamã, e Naamã estava ali num diálogo entre marido e mulher, e aí Naamã estava desesperado, porque ele estava leproso. Ele tinha adquirido a lepra. A lepra lá no Oriente, nessa época, praticamente não havia cura. Só Deus para curar. E era como se fosse o dedo de Deus em cima daquela pessoa. Um castigo. E Naamã era um homem rico, poderoso. Afinal de contas, ele era o comandante do exército do rei da Síria. Mas aí ele estava diante de uma situação deplorável, que era a lepra. E a menina escutou aquela conversa, e aí ele se desesperou, e a menina disse para a mulher de Naamã: se o meu senhor estivesse lá em Israel, diante do profeta, ele com certeza ficaria curado da lepra. E a mulher, por sua vez, notificou a Naamã e disse: olha, a menina israelita disse que tem um profeta lá que cura. E Naamã, por sua vez, foi e notificou o rei da Síria e disse: olha, tem uma menina que está morando comigo que diz que lá em Israel tem um profeta que cura. E o rei, por sua vez, cuidou logo de escrever uma carta para o rei de Israel,
E a carta dizia o seguinte: estou enviando o meu comandante, Naamã, para que vocês curem ele da lepra, ele está leproso. E quando essa carta chegou nas mãos do rei de Israel, o rei leu a carta e se desesperou. Se desesperou, se vestiu de saco, colocou cinza na cabeça, que era um ato de desespero. E aí, lendo a carta, ele diz: por acaso sou eu Deus para curar este homem, para dar a vida a este homem, para salvar este homem? O rei de Israel se desesperou. E o profeta na época, quem era ele? Eliseu ficou sabendo de tudo, do desespero do rei de Israel. E foi e mandou um mensageiro ir lá, e o mensageiro era Geazi, até o rei de Israel. E disse assim para ele: olha, diga a seguinte situação para o rei de Israel: não precisa se desesperar. Aqui tem Deus em Israel que pode curar esse homem. Pode trazer o homem que ele vai ser curado. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Aí, irmãos, de repente, o rei da Síria mandou Naamã com 10 ciclos de prata, 5.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vertilho. Era muita coisa. 5.000 ciclos de ouro, irmãos, era muita coisa, era muito ouro, muita prata. E ele, enfim, saiu com uma comitiva em busca de um milagre, em busca de uma cura, em busca de uma restauração. E de repente, quando ele chega, Eliseu nem sai de casa. Para os pregadores modernos de hoje, teria um prato cheio, né? Chegar com muito ouro, muita prata, muitos vestidos preciosos. Era um prato cheio hoje para os pregadores modernos. Eliseu nem ficou lá dentro de casa, diz para ele: diga lá para aquele homem mergulhar no Rio Jordão quantas vezes? 7 vezes. Aí Naamã ficou orgulhoso. Naamã não quis aceitar essa ordem vinda do profeta Eliseu. E disse que não, eu achava que esse homem fosse sair da sua casa, colocasse a sua mão sobre a minha cabeça, rogasse ao seu Deus e eu ficaria curado. Mas ele manda eu mergulhar no Rio Jordão. Porventura lá em Damasco não há rio melhor do que o Rio Jordão? E essa foi a palavra de Naamã. Que era o rio Rafa e o outro rio, esqueci o nome. E aí de repente ele foi embora com a sua comitiva. No meio do caminho, irmãos, um dos seus servos disse assim: meu senhor, para o momento, se o profeta tivesse pedido coisa pior, com certeza não aceitaria, não faria. E aí, irmãos, Naamã caiu em si e revoltou. E mergulhou a primeira vez, foi curado. A segunda vez foi curado. A terceira vez foi curado. A quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Opa, por quê? Porque o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. O mundo diz que é o número do mentiroso, mas o 7 é o número de Deus. 7 estrelas, 7 castiçais, 7 igrejas, 7 espíritos. O número de Deus é 7. E o 7º dia. E aí, quando ele mergulhou naquele rio sujo que era o Rio Jordão, que tinha uma parte que era muito sujo, que era comparado até o Rio Tietê em São Paulo, aí ele se levantou, saiu, a pele de Naamã estava com uma pele de recém-nascido. Glória a Deus, aleluia. Sem nenhuma enfermidade, a lepra tinha ficado na estrada. Glória a Deus por isso. Deus provou, irmãos, para o rei de Israel, para o rei da Síria, para Naamã, para a mulher de Naamã, que ele cura de longe ou de perto. Que ele cura tocando e não tocando. Amém, igreja? E por fim Naamã foi curado. Mas, meus irmãos, a história não parou aí. Essa história poderia ter parado tudo aí. Ficado tudo bem legal. Mas aí, servo
de Eliseu, o ajudante de ordem de Eliseu, que era Geazi, ele tinha cobiçado os bens que aquele homem tinha trazido. E aí foi atrás de Naamã. Eliseu não quis receber nada. Porque certamente Eliseu estava com aquela palavra de Deus na cabeça. De graça recebeste e de graça dai. Mas Geazi não. Geazi foi lá, mentiu 2 vezes. A primeira mentira de Geazi foi quando ele disse: olha, meu Senhor, o profeta mandou pedir aqui para você algumas ciclos de prata, ciclo de ouro, algumas vestes, porque tem algumas pessoas lá da região da montanha que estão aqui querendo. E aí, era tanta coisa que Geazi não podia trazer sozinho. Eu preciso de alguns, até um certo caminho levar junto com ele. Quando chega perto da casa de Eliseu, Geazi despede aqueles moços, né? E entra na casa, esconde ali os materiais, e aí Eliseu estava completamente cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando Eliseu olha para Geazi, tu foi aonde? Ele disse: o teu servo não foi a lugar nenhum. Foi a primeira mentira? Essa foi a segunda. A primeira mentira foi quando ele disse para Naamã que Eliseu tinha mandado ele ir atrás dessas coisas. E aí Eliseu disse para Geazi: porventura o Espírito de Deus não está comigo, não estava contigo quando tu fostes aquele homem atrás daquelas coisas? Não era para pedir. E aí a sentença passou, irmãos, para Geazi. Eliseu foi logo em cima da lata e disse: a maldição da lepra que estava em Geazi agora vai para ti. Estava em Naamã. Em Naamã, e agora vai para ti. Aquele jovem poderia ser o sucessor de Eliseu. Ele era para ser o sucessor de Eliseu, mas ele, pela cobiça, que o olho grande, né, irmão? Ele cresceu os olhos na coisa. E o que a Bíblia diz sobre os olhos grandes? A concupiscência dos olhos é a soberba da vida. Não procede. Ele cobiçou, por isso ele atraiu sobre si aquela lepra. Irmãos, isso nos traz uma lição, que nós não devemos cobiçar nada de ninguém, nada do mundo, nada de ninguém. Nós devemos ter essa lição. E nós devemos também aprender essa noite que Deus, Ele cura no meio do seu povo. Nós não somos divulgadores das curas de Deus, que deveria ser, né? Mas nós não somos. Tem pessoas que acreditam que Deus não cura no meio do seu povo. Cura. Deus faz milagre no meio da sua igreja. E é os verdadeiros milagres, sabe por quê? Porque o Espírito de profecia diz que está acontecendo hoje aí fora, não é milagre de Deus. São correntes elétricas de Satanás. Ele põe enfermidade, tira enfermidade, para que as pessoas creiam que ali é o próprio Deus fazendo, e não é. Porque a Bíblia diz que Satanás faz descer fogo do céu à vista dos homens. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo e opera curas e maravilhas no meio do seu povo, da sua igreja. E a cura não está relacionada com a salvação. A pessoa pode ser salva e não ser curada. Uma pessoa pode ser curada e também pode ser que ela não seja salva. A cura não está relacionada com a salvação. Eu só sei dizer para vocês o seguinte: que quem desce a sepultura enfermo, sai de lá restaurado pelo poder de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Os que irão se salvar, né?